A porta se fechou com um estrondo que fez as paredes tremerem. Ainda ecoavam em meus ouvidos as palavras do meu único filho: pegue suas coisas e suma daqui. Se não quer ir para o asilo, procure outro lugar para morrer. Eu estava sozinha aos 72 anos, expulsa da casa que ajudei a construir. Mas o que meu filho não esperava era ver a limusine preta parando em frente ao portão, vinda para me buscar. Quando ele viu quem era, seu rosto ficou pálido como papel. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou numa terça-feira comum. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi a porta da frente bater com força. Era Gustavo, meu único filho, chegando mais cedo do trabalho. Logo atrás dele entrou Marina, minha nora, com aquele olhar de desdém que ela sempre direcionava a mim. Mãe, precisamos conversar. A voz dele já denunciava que não seria uma conversa agradável. Sequei as mãos no avental e fui até a sala. Eles estavam sentados no sofá que eu tinha escolhido tantos anos atrás, quando esta ainda era a minha casa. Agora, desde que meu marido Carlos faleceu há 3 anos, eu vivia com eles. Ou melhor, na casa deles, como Marina fazia questão de frisar. Encontramos um lugar para a senhora. Gustavo falou sem me olhar nos olhos. Um lugar? Perguntei, sentindo meu coração apertar. Uma casa de repouso. É um lugar bonito, tem jardim, atividades. Ele continuou, as palavras saindo rápidas, ensaiadas. Marina interrompeu. Você vai gostar, dona Teresa. Lá tem gente da sua idade. Aqui você fica sozinha o dia todo. O que ela não disse, mas eu sabia, era que minha presença atrapalhava. Atrapalhava as festas deles, os planos, a decoração impecável que ela tanto se orgulhava. A mãe idosa no quarto dos fundos não combinava com a imagem que queriam passar. Não quero ir para um asilo, falei simplesmente. Não é um asilo, mãe. É uma residência para idosos. Gustavo corrigiu, irritado. Chame como quiser, não vou. Foi então que ele levantou. Vi seus olhos mudarem, assumindo uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Se você não quer ir para o asilo, então faça suas malas e saia da minha casa. As palavras caíram como pedras. Marina sorriu discretamente atrás dele. O silêncio era ensurdecedor. Senti minhas pernas fraquejarem, mas não demonstrei. Não daria esse gosto a eles. Tudo bem, respondi com uma calma que nem eu sabia de onde vinha. Vou arrumar minhas coisas. Subi para o pequeno quarto onde dormia. Era um espaço apertado que antes era o escritório. Peguei a mala velha no fundo do armário, aquela mesma que usei quando vim morar com eles após o funeral de Carlos. Dobrei meticulosamente minhas poucas roupas. Coloquei no fundo da mala a caixinha com as alianças de casamento e as cartas que Carlos me escreveu. Em cima, o álbum de fotos de família. Fotos de quando Gustavo era pequeno e me olhava com adoração, não com incômodo. O mais doloroso não era ser expulsa. Era perceber que eu havia me tornado um peso para a única pessoa que jurei proteger com minha vida. Onde foi que errei? Será que amei demais? Será que dei demais? Ou será que simplesmente envelhecer já é erro suficiente neste mundo? 1 hora depois, desci as escadas carregando a mala. Gustavo estava parado na porta, evitando olhar para mim. Marina estava ao telefone, provavelmente já planejando o que fazer com meu quarto. O motorista está vindo te buscar, Gustavo falou. Já combinei com o diretor da residência. Assenti em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Quando abri a porta para esperar na varanda, um som interrompeu o silêncio pesado da casa. O barulho de um motor possante, diferente dos carros comuns do bairro. Uma limusine preta, reluzente, estacionou em frente à casa. Gustavo e Marina se aproximaram da janela, incrédulos. — O que é isso? Ele perguntou franzindo a testa. O motorista, um homem de terno impecável e luvas brancas, desceu do veículo e caminhou até nós. — Senhora Teresa Oliveira? Perguntou educadamente. — Sim, sou eu. Vim buscá-la. O senhor Ricardo Mendes pediu que a acompanhasse. Vi o rosto do meu filho perder a cor. —
Ricardo Mendes? Repetiu ele, como se tivesse ouvido um fantasma. Sim, senhor. Ele disse que a senhora saberia do que se trata. Sorri levemente. Ricardo. Um nome do passado que não ouvia há mais de 40 anos. Um amor da juventude. Promessas que a vida não permitiu que fossem cumpridas. O destino tem dessas ironias, trazê-lo de volta justamente quando tudo parecia perdido. Gustavo me olhava confuso. Marina, boquiaberta. O que está acontecendo, mãe? Ele perguntou, sua voz agora insegura, quase infantil. Peguei minha mala, respirei fundo e respondi. Nada, filho. Só que o asilo que me espera é muito maior do que você imaginou. O motorista abriu a porta da limusine. Antes de entrar, olhei para meu filho uma última vez. Cuide bem da sua casa, Gustavo. Um dia você vai entender o que perdeu hoje. Entrei no carro sem olhar para trás. O sol aquecia meu rosto através do vidro fumê, e pela primeira vez em anos não me senti velha, me senti livre. A porta se fechou com um clique suave, e enquanto o carro se afastava, vi pelo retrovisor meu filho parado na calçada, imóvel, observando sua mãe desaparecer em uma limusine que ele jamais poderia ter imaginado. E sorri, porque o destino estava apenas começando a escrever sua história. A limusine percorria a avenida lentamente, deixando para trás o bairro onde havia passado os últimos 3 anos da minha vida. Olhei pela janela, vendo as casas diminuírem de tamanho à medida que nos afastávamos, como memórias sendo engolidas pela distância. O silêncio dentro do carro era reconfortante, tão diferente do silêncio carregado da casa de Gustavo. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos e postura impecável, ocasionalmente me olhava pelo retrovisor. A senhora está bem? Perguntou ele gentilmente. Estou, respondi, surpresa por perceber que era verdade. Melhor do que estive em muito tempo. O senhor Mendes me pediu para levá-la diretamente à residência dele, informou ele. Está bastante ansioso para vê-la. Assenti, sentindo um estranho frio no estômago. Ricardo Mendes. Um nome que não pronunciava há 4 décadas, mas que nunca deixou de habitar um cantinho escondido do meu coração. Nos conhecemos aos 20 anos, numa época em que a vida ainda parecia generosa e o amor era uma certeza. Ele era filho do dono da empresa onde eu trabalhava como secretária. Nos apaixonamos rapidamente, intensamente, como só se ama na juventude. Mas seu pai não aprovava o relacionamento com uma funcionária sem posses, e o meu adoeceu, exigindo cuidados. Escolhas foram feitas, caminhos se separaram. Me casei com Carlos 1 ano depois, um homem bom que me amou do jeito dele, mais contido, mais prático. Tivemos Gustavo, construímos uma vida simples, mas digna. Nunca mais soube de Ricardo, embora às vezes, em noites de insônia, sua lembrança me visitasse com a leveza de um sonho antigo. O carro parou diante de um portão imponente de ferro trabalhado. Por trás dele, estendia-se uma propriedade que parecia saída de um filme. Jardins exuberantes, um caminho de pedras claras, uma casa branca de 2 andares com amplas janelas que refletiam o céu azul. O motorista abriu a porta para mim e, ao pisar no chão, senti como se estivesse atravessando não apenas uma entrada, mas uma fronteira entre 2 vidas. Na porta principal esperava um homem. Ao vê-lo, meu coração disparou. Seus cabelos estavam completamente brancos, seu rosto marcado pelo tempo, mas os olhos, aqueles olhos castanhos intensos que um dia me prometeram o mundo, eram os mesmos. Teresa, ele disse num sussurro que reverberou em minha alma. Por alguns instantes, não consegui me mover. Apenas o observei, tentando reconhecer, entre as marcas do tempo, o jovem que certa vez me deu uma flor colhida do jardim da empresa e disse que meu sorriso iluminava a sala inteira. Ricardo! Consegui finalmente responder. Nos olhamos por alguns segundos, como se 40 anos fossem apenas um breve intervalo, um parêntese na linha do tempo. Ele deu um passo em minha direção e me abraçou. Não um abraço apaixonado ou desesperado, mas um abraço de reconhecimento, daqueles que dizem, finalmente. Estou te procurando há anos,
Ele falou, sua voz embargada. Por que, Ricardo? Perguntei baixinho. Porque há coisas que o tempo não apaga. Ele se afastou um pouco para me olhar nos olhos. Soube o que aconteceu com seu filho. Vi tudo no noticiário do clube local. Um vizinho seu comentou isso, e quando ouvi seu nome, senti como se o destino estivesse me dando uma segunda chance. Baixei o olhar, envergonhada. Não por ter sido expulsa, mas pela dor de saber que outras pessoas haviam testemunhado minha humilhação. Ele segurou minha mão. Você não tem do que se envergonhar, Teresa. Quem deveria sentir vergonha são os que fizeram isso com você. Suas palavras eram tão simples e tão necessárias que precisei desviar o olhar para que ele não visse as lágrimas que se formavam. Há quanto tempo ninguém falava comigo com ternura? Eu havia me esquecido de como era. Entramos na casa. O interior era elegante, mas acolhedor. Tapetes macios, arranjos de flores frescas, pinturas clássicas nas paredes. Nada ostentoso, tudo em harmonia, como se a riqueza fosse apenas um detalhe, não o propósito. Uma jovem empregada nos recebeu com chá e biscoitos recém-assados. Ricardo me conduziu até uma poltrona próxima à lareira, onde nos sentamos. Esta casa é grande demais para um homem só, comentou ele com um sorriso melancólico. A solidão, às vezes, faz mais barulho que uma multidão. Eu sei bem disso, respondi. Ele se sentou à minha frente e me olhou com carinho. Sabe, você não mudou tanto quanto imagina. Mudei sim, brinquei. Agora você parece um senador e eu uma avó. Ele riu, e seu riso era o mesmo de antes, aquele que parecia iluminar tudo ao redor. Por um instante, me senti jovem novamente. Passamos horas conversando. Ele me contou que era viúvo há mais de 15 anos, que não teve filhos e que havia transformado a pequena empresa do pai em uma corporação agora administrada por seus sócios. Mais dinheiro, Teresa, disse ele com um suspiro. Não compra noites tranquilas, nem as lembranças que gostaríamos de reviver. Contei-lhe minha história em voz baixa, sem omitir nada. A doença prolongada de Carlos, os anos de dedicação, o esforço para criar Gustavo sozinha depois que meu marido faleceu, o trabalho como costureira para complementar a pensão, as ausências nas apresentações escolares do filho por estar trabalhando e, finalmente, o abandono. Ricardo me ouviu sem interromper, com um olhar atento que não tinha nada de pena, apenas compreensão. Quando terminei, ele permaneceu em silêncio por alguns instantes. Você foi boa demais, disse finalmente, mas esqueceu de si mesma no processo. É o que as mães fazem, respondi. Nos apagamos para que outros possam brilhar. Bem, está na hora de você reescrever seu nome nas estrelas, Teresa. Suas palavras me surpreenderam. Não sabia se era uma promessa ou um desafio. Talvez os dois. Naquela noite, ele me acomodou em um quarto espaçoso, com uma cama confortável e uma varanda com vista para o mar que eu nem sabia que estava tão perto. O som das ondas era diferente do barulho de carros da minha antiga casa. Mais suave, menos angustiante. No criado mudo, encontrei um envelope com um bilhete escrito à mão. Ninguém pode tirar o que você merece. Descanse, amanhã recomeçamos. Guardei o bilhete como um tesouro, porque no fundo do meu coração algo começava a despertar. Não era amor ou esperança. Era dignidade. A mesma dignidade que meu filho tentara arrancar de mim com seus gritos. A mesma dignidade que o tempo não conseguira apagar. Apaguei a luz, respirei fundo e olhei para o horizonte escuro pontilhado de estrelas. O futuro, pela primeira vez em muito tempo, não me assustava. Acordei com o som suave do mar batendo nas rochas. O ar tinha cheiro de sal e liberdade. Pela primeira vez em anos, não havia ninguém me apressando, nenhuma lista de afazeres me esperando, nenhum olhar me julgando por fazer as coisas do meu jeito antiquado, como Marina costumava dizer. Apenas silêncio. E o silêncio, quando não dói, pode ser uma bênção. Levantei-me lentamente, vesti um roupão macio que estava pendurado atrás da porta e caminhei até a varanda. O sol acariciava suavemente o mar,
criando reflexos dourados que dançavam na superfície da água. Respirei fundo. Era estranho sentir paz depois de tanto caos. Uma parte de mim quase não sabia o que fazer com ela. Ouvi uma leve batida na porta. Era Ricardo, trazendo 2 xícaras de café. Achei que já estaria acordada, disse ele com aquela voz profunda e serena. O mar não me deixou dormir muito, respondi sorrindo. Então já temos algo em comum, ele comentou, entregando-me uma das xícaras. Nem o mar, nem as memórias nos deixam descansar completamente. Sentamos juntos, observando o horizonte. Por alguns minutos, não dissemos nada, compartilhando o silêncio daqueles que não precisam preencher o vazio com palavras. Sabe, Ricardo, comentei finalmente, às vezes acho que o passado não envelhece, apenas espera o momento certo para voltar. E quando volta, respondeu ele com um brilho melancólico no olhar, às vezes nos surpreende com o quão pouco mudamos por dentro. Suas palavras me fizeram pensar em Carlos, meu falecido marido. Não o odiava, apenas o lembrava como quem se recorda de uma estação de resignação. Ele era um homem correto, trabalhador, mas nunca aprendeu a me ouvir de verdade. Estava mais preocupado com as aparências, com o que os vizinhos diriam, do que com o que eu sentia. E eu aceitava tudo, acreditando que a abnegação era parte inseparável do amor. Depois do café da manhã, Ricardo saiu para uma reunião, deixando-me à vontade para explorar a casa. Andei pelos cômodos espaçosos, admirando os detalhes da decoração que revelavam bom gosto sem ostentação. Na sala de estar, descobri um piano de cauda. Passei os dedos levemente pelas teclas, sem ousar tocá-las de verdade. Não fazia isso há mais de 30 anos. Quando jovem, eu tocava no coral da igreja do bairro. Era meu refúgio. Mas quando Gustavo nasceu e o dinheiro ficou escasso, tive que vender meu pequeno piano vertical e, com ele, parte dos meus sonhos. Fechei os olhos e pressionei uma tecla. O som era nítido, quase tímido, mas mexeu com algo dentro de mim. E sem pensar, comecei a tocar uma melodia que lembrava de cor, uma que costumava cantar para Gustavo quando ele era pequeno e tinha medo de dormir sozinho. Minhas mãos tremiam no início, mas minha alma não. Quando terminei, senti um nó na garganta. O eco das notas se misturava às minhas lágrimas silenciosas. Eram lágrimas antigas, represadas, do tipo que se segura por orgulho ou por hábito. Naquele momento, compreendi que o passado não se cura ignorando-o, mas encarando-o de frente, sem medo. À tarde, Ricardo retornou trazendo uma pasta na mão. Trouxe algo para você, disse ele, colocando-a sobre a mesa de centro. Dentro havia papéis, plantas baixas e documentos. Estou reestruturando alguns investimentos, explicou, e pensei que você poderia me ajudar com a administração. Eu? Perguntei surpresa. Não trabalho com isso há anos. Na verdade, nunca trabalhei com isso. Exatamente por isso, respondeu ele com um sorriso confiante. Está na hora de você se lembrar do seu valor em áreas que ainda não explorou. Não soube o que responder. Durante décadas, minha vida girou em torno dos outros, as necessidades de Carlos, as exigências de Gustavo, até mesmo os caprichos de Marina. Pensar em mim mesma parecia quase egoísmo, mas havia algo no modo como Ricardo me olhava, algo que me fazia acreditar que eu ainda tinha força para recomeçar. Naquela noite, depois do jantar, subi para meu quarto com a pasta debaixo do braço. Sentei-me à escrivaninha e comecei a examinar os documentos. Palavras como patrimônio, rendimento, cotação pareciam escritas em outro idioma, mas aos poucos minha mente começou a despertar. Lembrei-me de que, quando Carlos adoeceu, era eu quem cuidava das contas, administrava o orçamento apertado, negociava prazos com os credores. Lembrei-me de que eu também tinha capacidades que foram sendo enterradas sob camadas de obrigações domésticas. Fechei os olhos e sorri. Era como se uma parte adormecida de mim estivesse começando a se movimentar novamente. Antes de dormir, olhei pela janela. A lua estava alta, prateando a superfície do mar. Pensei em Gustavo. Será que ele estava pensando em mim? Será que se arrependia do que havia dito? Talvez não.
Mas isso não doía mais tanto quanto antes. A dor começava a se transformar em algo mais forte, determinação. Toquei o envelope contendo o bilhete de Ricardo. Ninguém pode tirar o que você merece. Sorri. Talvez, depois de tantos anos, o destino estivesse me oferecendo uma segunda chance, e desta vez eu não iria desperdiçá-la. Apaguei a luz, deitei-me e, antes de fechar os olhos, sussurrei para mim mesma: Obrigada, Ricardo. Obrigada, vida. Os dias seguintes passaram com uma tranquilidade que eu desconhecia. Acordava cedo, tomava café com Ricardo quando ele não tinha compromissos e depois mergulhava nos documentos que ele me confiara. No início, consultava a internet e livros para entender termos específicos, fazia anotações minuciosas, tinha medo de cometer erros. Mas aos poucos, descobri que tinha uma habilidade natural para a organização e números que nunca tinha sido valorizada. Você está transformando minha bagunça em ordem, comentou Ricardo certa manhã, ao ver como eu havia reorganizado todo o sistema de arquivamento de seus documentos. Apenas apliquei o mesmo sistema que usava para organizar minhas costuras, respondi com um sorriso tímido. Viu só? Você sempre soube o que fazer, apenas aplicou em um contexto diferente. As palavras dele foram como um bálsamo. Quantas vezes minhas habilidades haviam sido diminuídas? Isso é coisa de dona de casa, dizia Marina quando eu organizava as gavetas com precisão. Mãe, isso é antiguidade, comentava Gustavo quando eu mostrava meus cadernos de receitas catalogadas por ocasião e ingredientes. Agora, essas mesmas habilidades de organização e atenção aos detalhes estavam sendo valorizadas, reconhecidas como atributos profissionais. Uma tarde, enquanto analisava relatórios financeiros, encontrei algo que me chamou a atenção. Entre os documentos de uma propriedade à venda, havia o nome de um dono anterior familiar, Oliveira, meu sobrenome de casada. Verificando mais a fundo, fiquei chocada ao descobrir que se tratava da casa onde vivíamos antes, a casa que Carlos e eu tínhamos comprado com tanto sacrifício, onde criamos Gustavo e que eu havia deixado para meu filho quando me mudei para a casa dele. Segundo os documentos, a casa estava hipotecada havia 6 meses, bem antes de Gustavo me expulsar. A assinatura no documento era a minha, mas eu nunca havia assinado tal papel. Era uma falsificação. Meu coração disparou. Reli os documentos várias vezes, tentando entender. Meu filho havia falsificado minha assinatura, hipotecado a casa que eu lhe deixei, e provavelmente usado o dinheiro para reformar aquela casa onde eu vivia como uma intrusa, e depois me expulsou. Fechei os olhos. Não senti raiva, mas uma calma gélida e lúcida. A justiça às vezes vem na forma de uma oportunidade, e esta tinha acabado de bater à minha porta. Levei os papéis para Ricardo. Ele os examinou cuidadosamente, em silêncio. O que pretende fazer? Perguntou finalmente. Ainda não sei, respondi, mas desta vez não vou ficar calada. Ele assentiu lentamente, como se aprovasse uma decisão que estava esperando ouvir. Então conte comigo. Não vou interferir, mas estarei ao seu lado. Naquela noite, diante do espelho, me olhei diferentemente. Meu rosto ainda tinha as mesmas rugas, os mesmos cabelos grisalhos. Sim, mas meus olhos tinham um brilho diferente. Não via mais uma mulher frágil ou derrotada, mas alguém que aprendera a sobreviver. Alguém que estava prestes a recuperar o que era seu por direito, não por vingança, mas por justiça. Peguei um caderno na gaveta e comecei a escrever. Cada linha era um pedaço da minha história. Os sacrifícios, as humilhações silenciosas, as noites de solidão fingindo não ouvir as críticas de Marina do outro lado da parede, o dia da expulsão, o momento em que entrei na limusine. Anotei tudo e, quando terminei, acrescentei uma frase final. Um dia, o filho que me expulsou de casa aprenderá o que significa não ter para onde ir. Fechei o caderno e apaguei a luz. O vento entrava pela janela aberta, trazendo o cheiro do mar e de possibilidades. Eu sabia que logo chegaria a hora de reencontrar Gustavo, não como a mãe expulsa, mas como a mulher que recuperou seu valor. Foi numa sexta-feira chuvosa que Gustavo apareceu na porta da casa de Ricardo.
Eu estava na biblioteca, revisando alguns contratos, quando ouvi o mordomo anunciar: Senhora Teresa, seu filho está aqui. Meu coração acelerou, mas minha determinação permaneceu firme. Caminhei até a porta de entrada, onde Gustavo aguardava. A imagem que vi me surpreendeu. Ele não era mais o homem confiante que me expulsara semanas atrás. Estava com olheiras profundas, barba por fazer, roupas ligeiramente amassadas. Parecia ter envelhecido anos em questão de semanas. Mãe, disse ele, hesitante, quase inaudível. Permaneci em silêncio, observando-o. Havia tanto que eu queria dizer, tantas perguntas que queria fazer, mas me mantive calada, deixando que o silêncio falasse por mim. Posso entrar? Ele perguntou, olhando em volta, visivelmente impressionado com a grandiosidade da casa. Claro, respondi, conduzindo-o até a sala de estar. O que te traz aqui, Gustavo? Ele sentou-se na ponta do sofá, inquieto. Seus olhos percorriam o ambiente. Os quadros nas paredes, os móveis elegantes, os arranjos de flores frescas, tudo tão diferente da casa onde me tratava como um fardo. Como você encontrou este lugar? Perguntou, evitando minha pergunta inicial. Eu não encontrei. Ricardo me encontrou. Ricardo, o dono desta casa? Quem é ele? Alguém do meu passado. Alguém que, ao contrário de certas pessoas, sabe reconhecer valor. Gustavo abaixou o olhar, desconfortável com minha indireta. Respirou fundo antes de continuar. Mãe, estou com problemas. Que tipo de problemas? Perguntei, mantendo a voz calma. Financeiros, perdi meu emprego, Marina... Bem, ela foi embora. A notícia sobre Marina não me surpreendeu. Ela sempre pareceu estar mais interessada no status e conforto que Gustavo proporcionava do que nele como pessoa. Sinto muito, respondi automaticamente, embora não sentisse de verdade. As coisas saíram do controle, continuou ele. Tenho dívidas, muitas dívidas. Estou prestes a perder a casa. Aquela casa. A casa que eu deixei para ele, que ele hipotecou falsificando minha assinatura e de onde me expulsou sem piedade. E como posso ajudar? Perguntei, sabendo perfeitamente aonde a conversa chegaria. Ele hesitou, olhando para suas mãos. Eu sei que não tenho direito de pedir nada depois do que aconteceu, mas você parece estar em boa situação agora. Talvez pudesse me emprestar algum dinheiro, só até eu me reerguer. Naquele momento, Ricardo entrou na sala. Ele vestia um terno cinza elegante e carregava uma pasta. Parou ao nos ver conversando. Desculpe interromper, Teresa. Podemos revisar aqueles documentos da incorporadora mais tarde. Gustavo olhou para ele com surpresa evidente. Eu sorri. Gustavo, este é Ricardo Mendes. Ricardo, meu filho Gustavo. Ricardo aproximou-se, estendendo a mão. Muito prazer. Sua mãe tem sido fundamental nos negócios ultimamente. Meu filho apertou a mão dele automaticamente, confusão estampada em seu rosto. Negócios? Sim, respondeu Ricardo calmamente. Sua mãe tem um talento nato para a administração. Está me ajudando a reorganizar vários empreendimentos. Gustavo olhou para mim como se estivesse vendo uma estranha. Você está trabalhando com ele? Não apenas trabalhando, respondi. Somos sócios em alguns projetos. A informação pareceu atingi-lo como um golpe. Vi seu rosto passar da surpresa ao descrédito e, finalmente, a algo próximo da inveja. Ele, que sempre me tratou como uma senhora incapaz de compreender o mundo moderno, agora descobria que sua mãe, antiquada, era sócia de um homem evidentemente bem-sucedido. Por que não me contou nada disso? Perguntou, um tom acusatório em sua voz. Porque você não perguntou, Gustavo. Você estava ocupado demais planejando como se livrar de mim. Ricardo, percebendo a tensão, discretamente se retirou, deixando-nos a sós. Gustavo ficou em silêncio por um longo momento, processando a situação. Então, sobre aquele empréstimo, retomou finalmente. Levantei-me e caminhei até a janela. A chuva caía suavemente lá fora, criando um véu translúcido sobre o jardim. Gustavo, você se lembra do dia em que me expulsou de casa? Ele desviou o olhar. Mãe, eu estava sob pressão,
Marina insistia que precisávamos de espaço, as contas se acumulando. Você disse: se você não quer ir para o asilo, faça suas malas e saia da minha casa. Essas foram suas palavras exatas. Eu sei e me arrependo. Foi um erro. Um erro, repeti voltando-me para ele. Foi assim que você chamou o ato de falsificar minha assinatura na hipoteca da casa que eu te deixei? Seu rosto empalideceu. Do que você está falando? Caminhei até a mesa e peguei uma pasta que havia separado previamente. Dela, retirei os documentos que encontrara dias atrás. Estou falando disso, Gustavo. A hipoteca da casa no meu nome, com uma assinatura que claramente não é minha, feita meses antes de você me expulsar. Ele parecia ter visto um fantasma. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Como você... Onde conseguiu isso? O mundo é menor do que parece. E algumas verdades têm o costume de vir à tona quando menos esperamos. Ele se levantou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos. Mãe, você não entende. Eu estava desesperado. As dívidas, o padrão de vida que Marina exigia. Então você hipotecou a casa que eu te dei, falsificou minha assinatura e depois me expulsou quando eu me tornei inconveniente. É isso que estou entendendo? Ele não respondeu. Não precisava. A culpa estampada em seu rosto dizia tudo. Você poderia ter me contado a verdade, Gustavo. Poderíamos ter buscado soluções juntos, mas você preferiu me tratar como um obstáculo, não como sua mãe. E o que você vai fazer agora? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Me denunciar? Olhei para ele demoradamente. Era meu filho, apesar de tudo. O menino que embalei tantas noites, para quem cantei tantas canções de ninar, por quem renunciei a tantos sonhos. Não vou te denunciar, Gustavo. Não porque você mereça minha clemência, mas porque o maior castigo que você pode receber já está acontecendo. Viver com as consequências das suas escolhas. Ele afundou novamente no sofá, derrotado. Estou perdido, mãe. Não tenho para onde ir. Eu também não tinha, respondi calmamente. Mas aqui estou. Nossos olhares se encontraram. Pela primeira vez, vi algo genuíno nos olhos dele. Não arrependimento nascido do interesse próprio, mas uma fagulha de compreensão real sobre a dor que causara. Me perdoa? Ele pediu, a voz embargada. Perdão não é algo que se pede, Gustavo. É algo que se conquista. Ele assentiu lentamente, como quem finalmente entende uma lição difícil. Quanto ao dinheiro, continuei, não vou te emprestar nada. Seu rosto se contraiu em desapontamento, mas antes que pudesse protestar, completei. Vou comprar a casa de volta. O quê? Vou pagar a hipoteca e recuperar a casa que um dia foi minha. Você pode continuar morando lá, pagando um aluguel justo até se reerguer. Mas a propriedade voltará para o meu nome, como deveria ter permanecido. Ele me encarou atônito. Por quê? Depois de tudo que fiz? Porque, ao contrário de você, nunca esqueci o que significa ser família. Mas entenda uma coisa. Isso não é um perdão, é uma oportunidade. A última. Nesse momento, Ricardo voltou à sala. Não sei se ele estivera ouvindo ou se apenas escolhera o momento perfeito para reaparecer, mas sua presença trouxe um ponto final àquela conversa. Está tudo bem por aqui? Perguntou ele, olhando de mim para Gustavo. Sim, Ricardo. Meu filho já estava de saída. Gustavo se levantou, ainda parecendo processar nossa conversa. Antes de ir, ele se virou para mim uma última vez. Obrigado, mãe. Eu... não sei o que dizer. Não diga nada agora. Mostre com ações, não com palavras. Quando a porta se fechou atrás dele, senti um estranho misto de emoções. Tristeza pelo que poderia ter sido, alívio pelo que estava sendo e uma serenidade que só vem quando começamos a fazer as pazes com nosso próprio valor. Ricardo se aproximou e gentilmente colocou a mão em meu ombro. Você está bem? Sim, respondi, olhando pela janela enquanto o carro de Gustavo se afastava sob a chuva. Só estou percebendo que às vezes os espelhos mais limpos mostram as verdades mais duras. Você fechou alguma porta com ele? Perguntou Ricardo. Não,
respondi, voltando-me para encará-lo. Fechei um ciclo. As portas continuarão se abrindo, mas apenas para quem souber entrar com respeito. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas, sem culpa ou remorso. Eu sabia que o pior já havia passado, mas algo em minha alma me dizia que o destino ainda tinha mais algumas cartas para jogar. O amanhecer chegou envolto em um silêncio estranho. Nem o canto dos pássaros, nem o murmúrio do mar. Apenas uma quietude densa que pairava no ar. Assim que abri os olhos, soube que algo havia mudado. Desci para o café da manhã, estranhando a ausência de Ricardo, que sempre estava na mesa me esperando com café fresco. A casa parecia mais silenciosa que o normal. Encontrei o mordomo no corredor, seu rosto mais sério que de costume. Bom dia, senhora Teresa. O senhor Ricardo pediu que a senhora o encontrasse no escritório quando acordasse. Algo em seu tom me deixou alerta. Caminhei até o escritório e bati levemente na porta antes de entrar. Ricardo estava sentado em sua poltrona, olhando pela janela. Parecia cansado, mais velho de repente. Ricardo, está tudo bem? Ele se virou para mim com um sorriso fraco. Teresa, sente-se, por favor. Sentei-me na cadeira à sua frente, sentindo uma apreensão crescente. Preciso lhe contar algo que venho adiando, começou ele, sua voz mais baixa que o normal. Estou doente. Aquelas duas palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Meu coração se apertou. Quão doente? Perguntei, tentando manter a compostura. O suficiente para saber que preciso colocar meus assuntos em ordem, respondeu ele sem rodeios. Os médicos falam em meses, não em anos. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Em tão pouco tempo, Ricardo havia se tornado um pilar em minha vida, um farol que me guiou de volta a mim mesma. A ideia de perdê-lo era quase insuportável. Por que não me contou antes? Porque não queria que nossa reconexão fosse sobre doença ou piedade, respondeu ele segurando minha mão. Queria que fosse sobre vida, sobre recomeços. As lágrimas que tentei conter começaram a rolar livremente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma dor profunda e quieta, como a que sentimos quando perdemos algo que apenas começamos a reconhecer como precioso. O que posso fazer? Perguntei, apertando sua mão. Exatamente o que tem feito. Viver. Mostrar-me que valeu a pena te reencontrar, mesmo no crepúsculo da minha vida. Passamos o restante da manhã conversando sobre os tratamentos que ele estava fazendo, sobre as possibilidades, poucas, mas que ele enfrentava com uma coragem que me comoveu. Falamos também sobre o futuro, não o dele, que se encurtava, mas o meu, que se abria à minha frente como uma estrada desconhecida. Quero que saiba, disse ele em determinado momento, que modifiquei meu testamento. Tudo o que possuo, esta casa, meus investimentos, minhas empresas, será seu quando eu partir. Ricardo, não posso aceitar isso. Não é para isso que estou aqui. Eu sei, respondeu ele com um sorriso sereno. É por isso mesmo que quero fazer isso. Não por gratidão ou obrigação, mas porque finalmente encontrei alguém que valoriza mais as pessoas do que as posses. Nos dias que se seguiram, vi Ricardo lutar contra a doença com a mesma elegância com que conduzia sua vida. Havia dias bons, em que caminhávamos pela praia juntos, e dias ruins, em que ele mal conseguia sair da cama. Em todos eles, permanecia ao seu lado, não como enfermeira ou cuidadora, mas como companheira, como amiga, como a mulher que talvez pudesse ter sido sua, se o destino tivesse escrito nossa história de outra forma. Uma tarde, enquanto organizava alguns papéis no escritório, recebi uma ligação. Era do banco, confirmando a conclusão do processo de compra da minha antiga casa. A hipoteca estava quitada, e a propriedade agora estava oficialmente em meu nome novamente. Contei a notícia a Ricardo durante o jantar. Ele sorriu, satisfeito. E Gustavo, como está lidando com isso? Aceitou a situação melhor do que eu esperava. Está procurando emprego, tentando se reerguer. Marina não voltou. E você? Está feliz com sua decisão? Refleti por um momento. Estou em paz.
Não é sobre felicidade, é sobre fazer o que é certo. Ele assentiu, compreendendo perfeitamente o que eu queria dizer. Naquela noite, antes de se recolher, Ricardo me entregou um pequeno livro encadernado em couro. "O que é isso?" perguntei. "Meu diário. Comecei a escrevê-lo quando te reencontrei. Quero que fique com ele." Tentei recusar, sentindo que era algo muito pessoal, mas ele insistiu. "Leia quando estiver pronta. Há coisas que nunca tive coragem de dizer em voz alta, mas que precisam ser ditas." Aceitei o diário, guardando-o na gaveta da minha mesa de cabeceira. Ainda não estava pronta para lê-lo. Seria como aceitar que o fim estava próximo, e eu ainda não estava preparada para isso. 2 semanas depois, numa madrugada silenciosa, Ricardo partiu. Foi durante o sono, tranquilo, sem dor. Quando entrei em seu quarto pela manhã, encontrei-o deitado, um leve sorriso nos lábios, como se tivesse tido um sonho agradável antes de partir. O funeral foi simples, como ele teria desejado. Poucas pessoas, alguns sócios, amigos antigos, funcionários leais. Gustavo compareceu, respeitoso e quieto, mantendo distância, como se entendesse que aquele momento não era sobre nós. Quando todos partiram e fiquei sozinha diante do túmulo recém-fechado, permiti que as lágrimas viessem. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de gratidão. Ricardo não apenas me salvara num momento de desespero, ele me devolvera a mim mesma. "Obrigada", sussurrei, colocando uma rosa branca sobre o mármore frio. "Por me ensinar que nunca é tarde para recomeçar." Voltei para casa, agora minha casa, com uma sensação estranha. A ausência de Ricardo era palpável em cada cômodo, em cada objeto, em cada vista para o mar que ele tanto amava. Mas havia também uma presença, algo que ele deixara para trás. Força, propósito, dignidade. Na semana seguinte, o advogado de Ricardo veio oficializar a transferência de seus bens para meu nome. Como ele havia prometido, tudo, a casa, as empresas, os investimentos, agora me pertencia. Não era apenas uma fortuna material que ele me deixara, mas uma responsabilidade, um legado a honrar. Naquela noite, finalmente tomei coragem para abrir o diário. Sentei-me na varanda, ouvindo o som das ondas, e comecei a ler as palavras que Ricardo escrevera nos últimos meses. As primeiras páginas falavam sobre o dia em que me reencontrou, a surpresa, a alegria, a sensação de que o destino finalmente havia sido justo. Depois vieram reflexões sobre a doença, sobre o tempo que nos foi roubado, sobre segundas chances que chegam tarde demais. Na última página, escrita poucos dias antes de sua morte, encontrei uma mensagem para mim. "Teresa, quando você ler isto, provavelmente já terei partido. Não sinta tristeza por mim. A vida me deu o melhor presente ao final: reencontrar você e descobrir que o amor, mesmo adormecido por décadas, nunca morre completamente. Use o que deixei não apenas para viver confortavelmente, mas para viver plenamente. Faça o que sempre sonhou. Ajude quem precisa. Perdoe quem merece uma segunda chance. E lembre-se, a verdadeira riqueza não está nos bens que acumulamos, mas nas vidas que tocamos. Obrigado por me dar paz nos meus últimos dias. Você foi meu primeiro amor e, de alguma forma, também o último. Até um dia, em algum lugar além do tempo, Ricardo." Fechei o diário, apertando-o contra o peito. As lágrimas corriam livremente agora, mas havia nelas não apenas dor, mas uma resolução, um propósito renovado. Olhei para o mar escuro, pontilhado pelo reflexo das estrelas. Em algum lugar, Ricardo continuava sua jornada. E aqui, eu começava a minha. Finalmente livre não apenas das amarras que outros me impuseram, mas também das que eu mesma criei ao longo de uma vida de renúncias. Respirei fundo, sentindo o ar salgado encher meus pulmões. O futuro se estendia à minha frente, incerto, mas cheio de possibilidades, e pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para abraçá-lo. 3 meses se passaram desde a partida de Ricardo. O verão chegou com seu calor intenso e suas cores vibrantes, tão diferentes do inverno melancólico que emoldurou meus últimos dias com ele. A casa à beira-mar já não parecia vazia como antes.
Havia aprendido a preenchê-la com minha própria presença, com meus novos projetos, com a pessoa que eu estava me tornando. Seguindo os conselhos de Ricardo, não me limitei a administrar passivamente os bens que herdei. Mergulhei de cabeça nos negócios, aprendendo cada detalhe, reunindo-me com os sócios, tomando decisões. Para minha surpresa, descobri que tinha talento para aquilo, o mesmo talento que passara décadas adormecido enquanto eu me dedicava a cuidar dos outros. Mas o mais importante, criei a Fundação Ricardo Mendes, uma organização voltada a ajudar idosos em situação de vulnerabilidade. Pessoas como eu poderia ter sido se o destino não tivesse intervindo. A Fundação oferecia desde abrigo até programas de reintegração ao mercado de trabalho, cursos de atualização digital e o que eu mais amava, aulas de música e arte. Era uma manhã de sábado quando recebi uma ligação inesperada. Gustavo queria me visitar. Desde nosso último encontro, nossa comunicação havia se limitado a questões práticas sobre a casa que ele agora alugava de mim. Esta seria nossa primeira conversa real em meses. Concordei com a visita, sentindo uma mistura de apreensão e curiosidade. Ele chegou pontualmente, trazendo um pequeno buquê de margaridas, minhas flores favoritas, algo que eu não esperava que ele ainda lembrasse. Mãe, cumprimentou-me, timidamente. Estava diferente, mais magro, com o cabelo mais curto, roupas mais simples. Mas o mais notável era sua expressão, mais serena, menos arrogante. Gustavo, respondi, aceitando as flores. Entre. Conversamos formalmente por alguns minutos sobre o clima, sobre a vista para o mar, sobre trivialidades que serviam apenas para adiar o inevitável. Finalmente, ele respirou fundo e foi direto ao ponto. Vim pedir perdão, mãe. De verdade desta vez. Olhei para ele, avaliando sua sinceridade. Seus olhos, tão parecidos com os do pai, não fugiam dos meus como antes. O que mudou, Gustavo? Eu mudei, respondeu simplesmente. Perder tudo, o emprego, Marina, seu respeito, me fez enxergar quem eu havia me tornado. Não gostei do que vi. Ele me contou sobre os últimos meses. Como tinha conseguido um emprego modesto em uma empresa pequena, muito diferente do cargo executivo que ocupava antes. Como estava aprendendo a viver com menos, a valorizar o que realmente importava. Como a solidão o havia forçado a confrontar seus erros. O aluguel que você cobra é mais do que justo, continuou ele. Na verdade, é generoso demais. Você tinha todo o direito de me expulsar daquela casa depois do que fiz, mas não o fez. Não é sobre direitos, Gustavo. É sobre escolhas. Escolhi não fazer com você o que você fez comigo. Ele assentiu, seus olhos marejados. É por isso que vim, para agradecer por essa lição e para lhe mostrar que estou tentando ser melhor. Tirou do bolso um envelope e me entregou. Dentro havia um cheque. Não uma quantia grande, mas significativa considerando sua nova situação financeira. É um começo, disse ele, para começar a reparar o dinheiro da hipoteca. Sei que você pagou tudo e que levaria anos para eu te reembolsar completamente, mas quero tentar. Fiquei tocada pelo gesto, não pelo valor material, mas pelo que simbolizava. Era o primeiro passo concreto, a primeira ação que respaldava suas palavras de arrependimento. Obrigada, filho, mas não é necessário. É sim, insistiu ele. Não apenas por você, mas por mim. Preciso fazer isso. Percebi então o que estava acontecendo. Não era apenas uma tentativa de reconciliação. Era um processo de redenção pessoal. Gustavo não estava apenas buscando meu perdão, mas também perdoar a si mesmo. Aceito, disse finalmente guardando o cheque, mas com uma condição. Qual? Que o dinheiro vá para a Fundação Ricardo Mendes. É um projeto que iniciei para ajudar idosos sem família ou recursos. Contei a ele sobre a fundação, sobre os projetos em andamento, sobre as vidas que estava começando a transformar. Gustavo me ouvia com atenção genuína, algo raro no passado. É um trabalho incrível, mãe, comentou ele quando terminei. Sempre soube que você tinha essa força dentro de você. Não, você não sabia, corrigi suavemente.
Você, como muitos, confundiu bondade com fraqueza, silêncio com incapacidade. Mas está tudo bem. Eu também demorei a reconhecer minha própria força. Ele baixou o olhar, aceitando a verdade das minhas palavras. Posso ajudar de alguma forma? Perguntou após um momento. Na fundação, quero dizer. Não apenas com dinheiro, mas com trabalho. Tenho tempo livre nos finais de semana. A oferta me surpreendeu. Era a última coisa que eu esperaria dele. Oferecer tempo, não apenas recursos. Talvez houvesse esperança, afinal. Temos um programa de mentoria para jovens, respondi. Muitos desses idosos têm conhecimentos valiosos, mas ninguém para transmiti-los. E muitos jovens precisam de orientação, de histórias de vida reais para aprender. Posso coordenar isso, ofereceu-se ele, animado pela primeira vez. Tenho experiência em gestão de projetos, posso organizar encontros, documentar as histórias. Ao vê-lo assim, entusiasmado com algo que não beneficiaria diretamente a ele, senti um calor no peito. Talvez a vida tivesse dado a Gustavo a mesma lição que me dera, que nunca é tarde para recomeçar, para reconstruir, para redescobrir quem realmente somos por baixo das camadas que o tempo e as circunstâncias impõem. Seria ótimo, respondi com um sorriso sincero. Podemos começar na próxima semana. Quando Gustavo se foi, algumas horas depois, fiquei na varanda observando seu carro se afastar. Não sabia se nossa reconciliação seria duradoura, se seu arrependimento resistiria ao teste do tempo. Mas estava disposta a dar-lhe a chance que ele não havia me dado. Não por ingenuidade ou fraqueza, mas porque finalmente entendia que perdoar não é um ato de submissão, é um ato de libertação. Libertação não apenas para quem é perdoado, mas principalmente para quem perdoa. Naquela noite, sob um céu estrelado, pensei em Ricardo. Imaginei que ele estaria orgulhoso, não apenas pelos negócios que eu conduzia com competência crescente, não apenas pela fundação que levava seu nome, mas pela mulher que eu havia me tornado. Uma mulher capaz de estender a mão a quem a ferira, não por obrigação ou dependência emocional, mas por uma força interior que finalmente reconhecia como minha. Obrigada, sussurrei para as estrelas, sabendo que, de alguma forma, ele me ouvia. Por me ensinar que a verdadeira força está não apenas em se levantar depois da queda, mas em ajudar outros a se levantarem também. O vento marinho acariciou meu rosto como uma resposta silenciosa, e eu soube que, onde quer que estivesse, Ricardo sorria. Passou-se 1 ano desde aquela manhã em que Gustavo me expulsou de casa. 1 ano desde que a limusine de Ricardo parou à minha porta, mudando para sempre o curso da minha vida. Às vezes, quando acordo de manhã e vejo o mar pela janela, ainda preciso de alguns segundos para acreditar que não é um sonho, que esta vida, esta nova versão de mim mesma, é real. A Fundação Ricardo Mendes prosperou além das minhas expectativas. Começamos com um pequeno centro na cidade, oferecendo assistência básica a idosos em situação vulnerável. Hoje, temos 3 unidades: programas educacionais, assistência médica e o projeto mais querido para mim, uma academia de artes para a terceira idade, onde ensinamos música, pintura, literatura, teatro. Porque envelhecer não significa parar de criar, de sonhar, de contribuir. Gustavo manteve sua palavra. Não apenas contribuiu financeiramente, mas dedicou tempo real à fundação, coordenando o programa de mentoria que conecta idosos com jovens. No processo, ele próprio se transformou. O homem arrogante que me via como um fardo deu lugar a alguém mais humilde, mais consciente, mais humano. Nossa relação nunca voltou a ser o que era quando ele era criança. Algumas quebras são irreparáveis, mas construímos algo novo, baseado não em dependência ou obrigação, mas em respeito mútuo. Ele entendeu finalmente que eu não era apenas sua mãe. Era uma mulher com identidade própria, com capacidades, com sonhos que iam além da maternidade. Marina reapareceu brevemente, quando soube da minha nova situação financeira. Veio com sorrisos falsos e elogios vazios, tentando reconquistar seu lugar ao lado de Gustavo. E, por extensão, ao meu lado.
Mas tanto eu quanto ele havíamos aprendido a reconhecer a autenticidade, e ela logo percebeu que não havia mais espaço para sua falsidade em nossas vidas. Os negócios que Ricardo me deixou continuaram prosperando sob minha administração. Nunca imaginei que, aos 68 anos, descobriria uma habilidade para finanças e gestão que permanecera adormecida durante toda a minha vida. Quantas outras mulheres, me pergunto frequentemente, carregam talentos não descobertos, sufocados por vidas dedicadas exclusivamente aos outros? Essa pergunta me levou a criar mais um projeto na Fundação, um programa de requalificação profissional especificamente para mulheres com mais de 60 anos, muitas delas viúvas ou abandonadas, que nunca tiveram oportunidade de desenvolver carreiras próprias. Ver essas mulheres florescerem, descobrindo capacidades que nem elas mesmas sabiam possuir, é uma das minhas maiores alegrias. Na casa que pertenceu a Ricardo, e que agora é minha, fiz poucas mudanças. Mantive a essência do lugar que ele criou, apenas adicionando toques pessoais aqui e ali. O piano da sala de estar, antes raramente tocado, agora ganha vida sob meus dedos todas as tardes. Redescobri o prazer da música, e às vezes até componho pequenas peças, nada extraordinário, apenas expressões sinceras da minha alma renascida. O diário de Ricardo permanece em minha mesa de cabeceira. Releio-o ocasionalmente, não mais com lágrimas de perda, mas com um sorriso de gratidão. Ele me ensinou, em nosso breve tempo juntos, que o valor de uma pessoa não está no que os outros veem nela, mas no que ela consegue ver em si mesma. Esta manhã, enquanto tomava café na varanda, observando o mar que tanto amo, recebi uma ligação de Gustavo. Ele queria me convidar para um almoço no domingo. Conheceu alguém, disse ele. Uma professora de história, viúva como eu, com valores simples e um coração gentil. Acho que você vai gostar dela, mãe. Ela me lembra você em muitas coisas. Aceitei o convite, feliz por ver meu filho finalmente escolhendo melhor suas companhias. Depois de desligar, fiquei refletindo sobre as voltas que a vida dá. Há um ano, eu era uma senhora descartável, enviada para um asilo ou para a rua. Hoje, sou uma mulher de negócios, uma filantropa, uma artista amadora, uma pessoa cujas opiniões são respeitadas e valorizadas, até pelo filho que um dia me rejeitou. Não sinto raiva de Gustavo, nem mesmo ressentimento. O que aconteceu entre nós foi parte de uma jornada necessária. Dolorosa, sim, mas necessária. Foi preciso que ele me expulsasse para que eu pudesse, finalmente, encontrar meu próprio caminho. Foi preciso que ele me rejeitasse para que eu aprendesse a nunca mais rejeitar a mim mesma. Muitas vezes me pergunto o que teria acontecido se Ricardo não tivesse aparecido naquele dia. Se a limusine nunca tivesse parado à porta da casa de Gustavo. Teria eu ido para um asilo? Teria encontrado força para recomeçar sozinha? Nunca saberei. Mas aprendi que o destino, esse tecelão misterioso, muitas vezes usa nossas maiores dores como fios para tecer nossas maiores alegrias. E assim, neste final de tarde ensolarado, levanto minha xícara de chá em um brinde silencioso. A Ricardo, que me mostrou o caminho. A Gustavo, que sem querer me libertou. E principalmente a mim mesma, a mulher que sempre existiu por trás da mãe, da esposa, da avó, e que finalmente teve coragem de se apresentar ao mundo. O sol começa a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A brisa marinha traz consigo o cheiro de sal e novas possibilidades. Amanhã será outro dia de trabalho na fundação, de reuniões com investidores, de aulas de piano. Uma vida cheia, uma vida própria, uma vida que escolhi para mim. E não poderia estar mais grata por isso. Há uma frase que li certa vez e que agora faz todo sentido. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que nunca perdemos. Nossa essência, nossa força interior, nossa capacidade de recomeçar. Minha história não é sobre vingança ou justiça poética, embora confesso que senti uma ponta de satisfação ao ver o rosto de Gustavo quando a limusine chegou. Minha história é sobre redescobertas, sobre aprender que envelhecer não significa tornar-se irrelevante.
sobre entender que nunca é tarde para encontrar sua voz, seu propósito, sua verdade. Se há uma lição que gostaria de deixar para outras mulheres que, como eu, passaram a vida inteira colocando-se em segundo plano, é esta: seu valor não diminui com a idade, com as rugas, com os cabelos brancos. Sua sabedoria, sua experiência, sua capacidade de amar e de criar não se esgotam com o tempo. Pelo contrário, aprofundam-se, enriquecem-se, tornam-se mais valiosas. Nunca é tarde para dizer não ao que diminui sua alma. Nunca é tarde para dizer sim ao que a expande. Nunca é tarde para olhar no espelho e reconhecer finalmente a mulher extraordinária que sempre esteve lá, esperando pacientemente para ser vista. Eu encontrei minha voz aos 67 anos. E agora que a encontrei, nada nem ninguém poderá silenciá-la novamente. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.